Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos começar agora então a parte de matriz inversa, tá? O que é isso, uma matriz inversa? Antes da gente pensar na matriz inversa, a gente vai pensar em números. Qual é o inverso do número 3? Concorda que o inverso do número 3 é 1/3? O inverso do número 5 é 1/5. O inverso do número 6 é 1/6. A gente faz isso de uma forma meio automática, porque a gente sabe que, por exemplo, 3 é 3 sobre 1, inverso a gente fala que é inverter, né? Inverso de 3 sobre 1 é 1 sobre 3, inverso de 5 sobre 1, 1 sobre 5, inverso de 6 sobre 1, 1 sobre 6. Mas de onde vem isso? Por que surgiu isso e de onde vem? Na verdade, essa definição vem de uma multiplicação. O inverso é aquele número que multiplicado pelo número original resulta no elemento neutro da multiplicação, que é o 1. Então, ó, o inverso de x é um número que multiplicado por x vai dar 1. Número que multiplicado por x vai dar 1, que é 1 sobre x. Lógico que nesse caso, sendo x diferente de 0. Mas seria essa a nossa ideia base do inverso para números. Como é que funciona em matrizes? Matriz não é número, matriz é uma tabela. O que é uma matriz inversa? A matriz inversa é aquela matriz que, multiplicada pela matriz original, resulta no elemento neutro da multiplicação de matrizes, que é a matriz identidade. O senhor não entende essa parte, não. Quando você pega A, uma matriz A, e multiplica pela identidade, dá o próprio A. B multiplica pela identidade, dá o próprio B. C multiplica pela identidade, dá o próprio C. Isso significa que a identidade é o elemento neutro da multiplicação de matrizes. Então, a matriz inversa, tá? A matriz inversa é aquela matriz em que, multiplicada pela matriz original, vai dar a identidade. Um cuidado muito grande que nós temos que tomar é: nem toda matriz tem inversa. Então, existe uma condição de existência para a matriz inversa. E essa condição de existência é que o determinante da matriz original seja diferente de 0. Então só vai existir inverso em uma matriz se o seu determinante for diferente de 0. Pessoal, determinante, então tem que ter determinante. Lembra que só existe determinante de matriz quadrada. Então não é qualquer matriz que tem inversa. Tem que ser matriz quadrada com determinante diferente de 0. Essa, então, é a nossa definição de matriz inversa, tá? O que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer exercícios para que a gente entenda essa definição. Bom, então a primeira questão aí, calcular o determinante calcular a matriz inversa, pela definição. Primeira coisa, tá? Será que essa matriz tem inversa? Eu tenho que descobrir isso. Determinante da matriz A. Multiplica os elementos da diagonal principal, 2 vezes 3, 6. Multiplica os elementos da diagonal secundária, daria 5, troca o sinal, menos 5. Deu 1. 1 é diferente de 0, quer dizer que essa matriz tem inversa. É pra gente achar pela definição. A definição da matriz inversa é: a matriz A multiplicado pela sua inversa tem que dar identidade. A matriz A a gente já sabe. 2, 5, 1 e 3. A matriz inversa é o que eu quero descobrir. Chamar de x, y, z e w. E o resultado dessa multiplicação é a matriz identidade de ordem 2 também, né? Porque é tudo ordem 2. 1, 0, 0 e 1. Vamos lá, me ajuda aqui, ó. Como é que é a multiplicação de matrizes? Lembra que é a linha pela coluna? Então, ó, primeira linha pela primeira coluna. 2x mais z, 1 vezes z. 2y mais w. 5x mais 3z. 5y mais 3w. Isso tem que dar 1, 0, 0 e 1. 1, 0, 0 e 1. Vamos lá para você me ajudar então. Eu tenho que igualar as duas matrizes, ó. 2x mais z tem que ser igual a 1. Do mesmo modo que 5x mais 3z
tem que ser igual a zero. Eu vou resolver esse sisteminha. Como que eu resolvo esse sistema rápido? Eu multiplico a primeira equação por 3. Porque, ó, vai ficar 6x, 3z igual a 3, 5x mais 3z igual a 0. E aí eu subtraio as duas. Subtrai. Quando você subtrai, fica x igual a 3. Se o x é 3, eu volto aqui, ó. Vou voltar na primeira. 2 vezes 3, 6 mais z igual a 1. Z é menos 5. Certo? Achamos já dois deles. Agora eu preciso de achar os outros dois. Volto aqui ainda. 2y mais w é igual a 0. E 5y mais 3w é igual a 1. Pessoal, de novo, eu podia multiplicar por 3, só que essa é mais rápido fazer uma outra coisa, ó. Até podia, tá? Concorda aqui que o w é menos 2y? Então já substitui direto aqui embaixo, ó. 5y, 3 vezes menos 2y, dá menos 6y igual a 1. Menos y é 1, y é menos 1. Se o y é menos 1, volta no w. W é 2. Pessoal, ele pediu a matriz inversa. Vamos lá, a menos 1. Era xy, z e w. O x é 3. O y é menos 1. O z é menos 5. E o w é 2. Acabamos de achar a nossa matriz inversa pela definição aí, ó. Então, 3, 2, menos 1, 5. Eu quero uma atenção especial aqui de vocês, porque dá trabalho, concorda? A gente vai aprender daqui a pouco um método prático para isso, é chamado de método prático, mas na verdade dá trabalho também, tá? Só que para matriz 2x2 e só para matriz 2x2, não vale para qualquer outra matriz, só para 2x2. Existe um macete para você achar a inversa. O que você faz? Você troca os elementos da diagonal principal de posição. Ó, diagonal principal era 2 e 3, não é? Você troca, põe 3 e 2. 2, 3, vira 3 e 2. Na diagonal secundária, você troca o sinal. 1 vira menos 1, 5 vira menos 5. Depois que você fizer isso, divide todos os elementos pelo determinante da matriz original, determinante de A. Nessa questão eu não dividi, porque o determinante de A era 1. Então tá pronto, o determinante já estaria pronto, tá? Então, diagonal principal você troca de posição, diagonal secundária você troca o sinal e depois divide todo mundo pelo determinante da matriz original A. Olha só, essa questão número 2 a gente vai aprender o tal do método prático, né? Tá escrito aí pra gente, considere a matriz A, aí tem uma matriz 2x2, primeiro aí, calcule o determinante de A. Isso é uma coisa que você tem que fazer sempre para saber se existe inversa, tá? E porque se existir, a gente vai acabar utilizando isso nas questões. Determinante de A, 2/3 vezes 0 dá 0. E menos 1/3 vezes 1/2 daria menos 1/6. Troca o sinal, 1/6. Esse é o determinante da matriz A. Então existe inversa. E aí vem a letra B, que pede pra gente determinar aí, obtenha a matriz A' dos cofatores. Lembra lá do cofator que a gente viu lá em Laplace? Todo elemento tem um cofator, ó. C11, C12, C21, C22. Ele quer essa matriz. Como é que era a fórmula do cofator, vocês lembram? C e J é menos 1 elevado a I mais J vezes o determinante que sobra quando a gente tira a linha I e a coluna J. Então, por exemplo, C11, olha aqui, me ajuda. Menos 1 elevado a 1 mais 1 é menos 1 ao quadrado, que dá 1. Vezes o determinante que sobra quando eu tiro a primeira linha, a primeira coluna. Sobra 0. Então esse cara é 0. Ó, C11 é 0. C12, vamos ver o C12. Trocou o I por 1, o J por 2. Menos 1 elevado a 3, que é menos 1. Vezes o determinante que sobra quando eu tirar a primeira linha, a segunda coluna. 1/2. 1/2.
Então fica menos 1 meio. Esse elemento C12 menos 1 meio. Ó, vamos lá. C21. C21. Menos 1 elevado. Troquei o I por 2, o J por 1. Menos 1 elevado a 3, que é menos 1. Vezes o determinante que sobra quando a gente tira a segunda linha, primeira coluna, que é menos 1/3. Então isso aqui dá 1/3. 1/3. E o C22. Menos 1 elevado a 2 mais 2, que é 4. Então, menos 1 elevado a quarta dá 1, né? Vezes o determinante sobra quando tira a segunda linha, segunda coluna, 2/3. Então, esse cara aqui, 2/3. Pessoal, achamos, então, a matriz A', que é a matriz dos cofatores. Na letra C, foi pedido A/A, que é a matriz chamada de matriz adjunta. O que é isso? Matriz adjunta nada mais é do que pegar dos cofatores e fazer a transposta. O que era linha vai virar coluna. O que era coluna vai virar linha, matriz adjunta. Então vamos lá, ó. Primeira linha vai virar primeira coluna, 0 menos 1 meio. Segunda linha vai virar segunda coluna, 1/3, 2/3. Certo? E na letra D, pede para obter a matriz inversa, A menos 1. Olha só, o passo a passo é assim, então. Passo a passo para a gente achar a inversa nesse método prático. Você vê que dá trabalho, né? Se for 2×2, a gente nem ia fazer assim na realidade. A gente ia usar o macetezinho que a gente viu na questão 1, no finalzinho dela. Mas o que eu quero que você entenda é o seguinte, você vai calcular o determinante de A, aí você vê se existe a inversa. Faz a matriz dos cofatores, faz a transposta dela. E o que você tem que fazer para achar a inversa? Divide cada elemento pelo determinante de A. Qual é o determinante? Não, um sexto. Então eu tenho que dividir cada elemento por um sexto. Imagina um elemento X. Você vai dividir ele por um sexto. O que você está fazendo na prática? Não é a divisão de frações? Você conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então, na prática, o que é dividir por um sexto? É pegar cada elemento e multiplicar por 6. Pega cada elemento, multiplica por 6. 0 vezes 6 dá 0. 1/3 vezes 6 dá 2. Menos 1 meio vezes 6 dá menos 3. 2/3 vezes 6 dá 4. Então essa é a nossa matriz inversa. Bom, questão número 3 então. Considere as matrizes A, aí deu a matriz A, 3×3, e a matriz B também 3×3. Letra A. Para que valores de x a matriz A é invertível? Pode aparecer invertível ou inversível. Quando é que uma matriz é invertível ou inversível? Sempre, se somente se seu determinante for diferente de 0. Então tem que ir lá e calcular o determinante de uma matriz de ordem 3. Regrinha de Sarri. 3, 1, menos 1. 0, 2, 1, 0, 0, x. Regrinha de Sarri, a gente repete as duas primeiras colunas. 0, 2 e 1. Vai, me ajuda aí. Vamos multiplicar. 3 vezes 2 vezes x, 6x. 0 vezes 0 vezes menos 1, 0. 0 vezes 1 vezes 1, 0. Para o outro sentido, a gente também multiplica, só que tem que trocar o sinal. Aqui dá 0, troca o sinal, deu 0. Aqui dá 0, troca o sinal, deu 0. Aqui dá 0, troca o sinal, deu 0. Pessoal, se a gente observar bem então, a nossa matriz aqui ela vai ser invertível quando? Quando 6x, que for o seu determinante, for diferente de 0. Ou seja, quando x for diferente de 0, ela vai admitir ali uma inversa. Bom, na letra B, ele pede uma coisa que é muito comum em prova, tá? Para x igual a 1, então, ó, agora é outra coisa. Para x igual a 1, a matriz A é outra, ó. É 3, 1, menos 1, 0, 2, 1, 0, 0 e 1. Essa é a matriz A, para x igual a 1. Calcule o elemento B21. B21. Dado que, isso aí agora é importante, A vezes B igual a B vezes A. E aqui eu preciso que você entenda isso. Identidade. Essa 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1 é a matriz identidade. Tá, professor, e daí o que isso tem a ver? Tem a ver o seguinte. Quando a multiplicação A vezes a matriz B está dando identidade, o que significa essa matriz B? É a definição de inversa. Ela é a A menos 1. Porque lembra
que é a definição de inversa? É a matriz multiplicada pela original da identidade. Se A vezes B está dando identidade, é porque o B é a inversa. E aí ele não está querendo que eu ache a inversa toda, até porque ia dar um trabalhão. Mesmo usando o método prático. Teria que calcular o determinante de A, que não é difícil, né? O determinante de A seria 6x, seria 6. Não seria tão difícil. Mas depois eu teria que calcular cada cofator, são 9 cofatores. Depois fazer a transposta, depois dividir todo mundo pelo determinante de A, ia dar um trabalhinho. E o cara quer só um elemento. Existe uma fórmula para isso, tá? Um método aí pra gente achar quando ele quer um elemento só. Para você achar o elemento B e J, você faz o cofator JI. Cofator JI. Porque lembra que a gente vai ter que fazer a transposta? Você está trocando que é linha, vai virar coluna no método prático? Por isso do JI dividido pelo det de A. Então se eu quero o elemento B21, eu vou calcular o cofator 1, 2. Que o J era 1 e o I era 2. Sobre o determinante de A. A gente não viu que o determinante de A é 6x? Só que na letra B ele não usou x igual a 1. Então o determinante é 6. Eu só preciso calcular o C12 da matriz A. Me ajuda lá. C12, a fórmula do cofator a gente viu na questão passada. Menos 1 elevado a 3. 1 mais 2, 3. Vezes o determinante que sobra quando eu tiro a primeira linha e a segunda coluna. Sobra 1 menos 1, 0, 1. Vou multiplicar. Aqui dá 1, aqui dá 0 mesmo trocando o sinal. Então aqui dá 1 vezes menos 1, fica menos 1. Ou seja, o elemento vai ser menos 1 sobre 6. Esse vai ser o elemento B21. Questão número 4. Sendo A B e C matrizes quadradas de ordem n e invertíveis, ou seja, determinante diferente zero, resolva cada equação a seguir na incógnita x, em que x é uma matriz quadrada de ordem n. Em outras palavras, determine x, né? Olha só, a gente tem que lembrar uma coisa importante para fazer questão desse tipo, tá? Para fazer questão desse tipo, a gente tem que isolar o x. Não existe, tá, divisão de matriz. Então o A está multiplicando, vou passar para o outro lado dividindo. Isso não existe. E outra coisa importante que você tem que lembrar de multiplicação de matrizes é que muitas vezes numa multiplicação, muitas vezes não, né? Quase sempre numa multiplicação de matrizes, a ordem ela é muito importante, porque A vezes B é quase sempre diferente de B vezes A, tá? Então isso é importante. E o que eu tenho que saber? Eu tenho que ver a definição de matriz inversa. O elemento neutro da multiplicação de matriz é a identidade. Então é importante que eu obtenha a identidade. Porque, por exemplo, se eu pego aqui ó, e multiplico por A menos 1 desse lado, o que dá isso aqui? Ó? A vezes A menos 1, não é a identidade? E aí fica x vezes i. O que é x vezes a identidade? É o próprio x. Só que para obter isso, eu não tive que multiplicar por a menos 1 aqui, ó, por a menos 1. Se eu multipliquei o lado esquerdo por a menos 1, eu tenho que multiplicar o lado direito também. E aqui é que eu falei que a ordem é importante. Eu coloquei o a menos 1 no começo ou no final? Ah, eu coloquei no final. Então tem que ser no final do outro lado. Não pode ser no início. B vezes C a menos 1 vezes A menos 1. Então B vezes C a menos 1 vezes A menos 1 é a nossa matriz X. Beleza? Vamos ver se você entendeu? Olha aqui, ó. A menos 1 vezes X vezes B igual a C. Para sumir com esse A menos 1, eu vou multiplicar por A. Professor, por quê? Porque a hora que eu multiplico A vezes A menos 1 dá identidade. Fica identidade vezes X vezes B. Se eu multipliquei por A no começo, eu tenho que multiplicar o A do outro lado no começo. A vezes C. E identidade vezes X dá o próprio X vezes B igual a A vezes C. Só que eu tenho que sumir com o B também. Como é que eu sumo com o B? Multiplico por B a menos 1 no final. B a menos 1 no final. Então, pessoal, isso aqui, ó, dá identidade. E a identidade vezes X é o próprio X. É igual a A vezes C vezes B a menos 1. Acabamos de descobrir quem é a matriz. Então, questão de número 5.
sejam as matrizes A, 1, 2, 2, 6 e M, x menos 1, menos 1, y, onde x e y são números reais e M é a matriz inversa da matriz A, então produto xy ou yx é. Pessoal, M é a matriz inversa de A, M é A menos 1. Pera aí, lembra que a gente já viu um macetezinho? Como é que é o macetezinho para descobrir a inversa de A? Para descobrir a inversa de A, a gente pega os elementos da diagonal principal e troca de posição. A gente fez isso lá na questão 1. 1, 6, virou 6, 1. E troca o sinal dos elementos da diagonal secundária. Menos 2, menos 2. Só que qual é o problema nisso? Não é só isso, não é só trocar. Depois de fazer isso, tem que dividir todos esses elementos pelo determinante de A. Então tem que dividir pelo det de A. Vamos lá calcular o det A? Det A. Determinante de matriz 2 por 2 é simples. A gente multiplica a diagonal principal, 6. Multiplica a diagonal secundária. Só que na diagonal secundária tem que trocar o sinal, menos 4. Isso dá 2. Opa, peraí. Então a inversa é pegar cada elemento desse aqui, não tem que dividir pelo det A, tem que dividir por 2. Vai ficar 3 menos 1. Menos 1, 1 meio. Pessoal, essa é a inversa, que ele chamou de matriz M. E olha o que ele falou lá no matriz M. A matriz M era x, então x é 3. Aí ó que a matriz M era menos 1, tá certo. Era menos 1, tá certo. Era y, é 1 meio. Y é 1 meio. O que foi pedido? Foi pedido na questão o produto y vezes x. 1 meio vezes 3, que dá 3 meios. Isso aí tá na letra A. Letra A. Vamos lá, questão de número 6. Seja uma matriz 2 por 2 tal que 3A igual a A quadrado. Se A é inversível, pera aí, ó. A é inversível. Isso aparece em várias questões. Quando é que uma matriz é inversível? Ou invertível, tanto faz, quando o seu determinante for diferente de zero. Então o determinante de A não pode ser zero. Aí ele pergunta, qual é o determinante de A? Pessoal, eu só sei que 3A é igual a A quadrado. Olha só, quando eu pego a matriz A e multiplico por 3, vai dar uma matriz que é igual a matriz A ao quadrado. Se duas matrizes são iguais, você concorda que os seus determinantes são iguais? Porque para duas matrizes serem iguais, seus elementos não têm que ser todos iguaizinhos? Seus determinantes também vão dar iguais então. Me ajuda. Determinante de 3A é igual a det de A quadrado. Só que me ajuda. Propriedade de determinantes, a gente viu isso na aula anterior, ó. O 3 que está multiplicando a matriz toda vai para fora, elevado à ordem da matriz, vezes det A. Igual a det A quadrado. Você concorda que det A quadrado é det de A vezes A? 9 det A. 9 det A. Igual, pessoal, det de A vezes A, teorema de Binet. Lembra? Det de A vezes B é igual a det A vezes det de B. Det de A vezes A é o det de A vezes o det de A de novo. Olha o que eu vou fazer agora. Vou cortar o det A daqui com o det A daqui. Por quê, professor? É por isso que ele falou que ela era inversível. Porque eu só posso cortar. Cortar não é passar um deles para o outro lado dividindo. E eu só posso cortar, só posso dividir se o número for diferente de zero. Por isso que ele fala isso no texto, que determinante de A é inversível. Que A é inversível, ou seja, determinante de A é diferente de zero. Por isso que eu vou poder passar dividindo. 9 é igual ao determinante da matriz A. Isso aí tá na letra B de bola. Letra B de bola. Tranquilo? Vamos para a questão de número 7, que diz assim. A e B são matrizes quadradas de ordem 2. A e B, matrizes quadradas de ordem 2. Se o determinante de A é 9, det A é 9.
Se B a menos 1 é igual a 2A, o determinante de B é... Olha só, aqui tem algumas maneiras da gente fazer essa questão, tá? Bom, primeiro, eu posso, se eu quiser, tentar não deixar B a menos 1 e deixar B. Igual a gente fez na transformar a identidade, igual a gente fez na questão de número 4 aí da aula, que era aquela de resolver achar o x. Mas eu não vou fazer assim não, porque existe um jeito mais rápido e mais prático da gente fazer. A gente vai usar um pouquinho do que a gente usou na questão 6 e uma propriedade que a gente tem que saber para ganhar tempo. Olha só, se a matriz B a menos 1 é igual a 2A, você concorda que o determinante de B a menos 1 é igual ao determinante de 2A, certo? Det de B a menos 1 é igual o 2. Está multiplicando a matriz toda. Se ele está multiplicando a matriz toda, ele vem para fora. E ele vem para fora elevado à ordem 2 ao quadrado, det A. Det A. Então, det de B a menos 1 é 4 vezes o determinante de A, 4 vezes 9. O det de B a menos 1 é 36. Tá, professor, mas ele não pediu isso. Ele pediu qual foi o determinante de B. Pessoal, existe uma propriedade, isso é extremamente importante que você saiba, tá? O determinante de uma inversa é sempre 1 sobre o determinante da original. Ou seja, o determinante da matriz original e o determinante da matriz inversa, um é o inverso do outro. Então, se o determinante B a menos 1 é 36, quem é o det de B da matriz normal? É 1 sobre 36. 1 sobre 36, que está na letra E. Na letra E. Então é extremamente importante que você saiba isso, ó. Det da inversa e o det da normal, um é o inverso do outro. Por exemplo, se o determinante da matriz normal é 2, o determinante da sua inversa vai ser 1/2. Se o determinante da matriz normal é 10, o da inversa vai ser 1/10. Se o determinante da matriz normal é menos 5, o da inversa vai ser menos 1/5. Tranquilo? Vamos lá, questão 8, muito parecida com a questão 6, ó. Seja A uma matriz quadrada de ordem 4, invertível. Puxa a setinha aí e já anota. Determinante diferente de zero se ela é invertível. E o determinante de A, o seu determinante. Se det de 2A é igual a det de A quadrado, então det A será igual a... Vamos lá, pessoal. Det de 2A, o 2 está multiplicando a matriz, ele vai para fora na propriedade. Só que ele vai para fora elevado à ordem, que é 4. 2A quarta, det A. Det de A quadrado é A vezes A. Então, det de A vezes A é o det de A vezes o det de A de novo. Pessoal, corta esse det A com esse det A. 2A quarta, 16, é igual ao determinante de A. De novo, só pude cortar aqui, porque a gente sabia que o determinante de A era diferente de zero, porque ele falou que a matriz A era invertível. Beleza? Então isso aí está na letra D de dado. Agora vamos para a 9, uma questãozinha da Unicamp. Considere a matriz quadrada de ordem 3. A, onde x é um número real. Podemos afirmar que... Pessoal, ele pergunta na letra A se a matriz A não é invertível. Na B e na C, se ela é invertível. E na D também, se ela é invertível. Como é que eu sei se a matriz é invertível ou não é invertível? Tudo tem a ver com o seu determinante. Então, vou ter que calcular o determinante da matriz A. Ó, determinante. Viu que eu mudei? Ó, coloquei uma barrinha só agora para mostrar que é determinante. Só que o determinante de uma matriz de ordem 3, como é que a gente faz para calcular um determinante de matriz de ordem 3? Vocês lembram? Regrinha de Sarri. A gente repete as duas primeiras colunas. Regrinha de Sarri. Vamos repetir as duas primeiras colunas. Certo? Ó, multiplica aqui. Cosseno x vezes 1 vezes cosseno x dá cosseno ao quadrado de x. 0 vezes qualquer coisa dá 0. 0 vezes qualquer coisa dá 0. Agora, no sentido da diagonal secundária, ó, aqui dá 0. Tem que trocar o sinal, mas é 0. Aqui dá 0, tem que trocar o sinal, dá 0. Presta atenção nesse, ó. Menos
seno x vezes 1 dá menos seno x vezes seno x dá menos seno ao quadrado de x. Só que eu não tenho que trocar o sinal? Então vira mais. Era menos. Só que na diagonal secundária a gente troca o sinal. Ou seja, o determinante da matriz A é seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x, que você tem que lembrar lá da trigonometria. Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x dá 1. Ou seja, o determinante dessa matriz não depende do x. Ele é sempre 1. Espera aí. Primeiro, se ele é sempre 1, você concorda que ele então é sempre diferente de 0? Então a matriz é invertível. Só que ela é invertível de vez em quando ou sempre? Sempre, porque o determinante vai dar sempre 1. Então, pessoal, na letra A não, porque ele fala que não é invertível, está errado. Agora, letra B, é invertível para um único valor de x? Não, é sempre. Letra C, é invertível para exatamente 2 valores de x? Não, é sempre. Letra D, é invertível para todos os valores de x? Correto. Então, resposta aí, letra D de dado. Vamos lá, questão 10. Sejam A, B e C matrizes reais 3 por 3, satisfazendo as seguintes relações. A vezes B igual a C a menos 1 e B igual a 2A. Se o determinante de C é 32, qual é o valor do módulo do determinante de A? Vamos lá, vamos por partes. Ó, ele só me deu o det C e tá me falando, tá perguntando qual é o det A e envolve a matriz B no meio. Primeiro, vamos começar por aqui, ó. Ó, a matriz A vezes B, o resultado dela é igual a matriz C menos 1. Se duas matrizes são iguais, lembra que seus determinantes têm que ser iguais? Então, ó, det de A vezes B é igual a det de C a menos 1. Lembra comigo aqui? Det de A vezes B, teorema de Binet. Det A vezes B é igual ao det de A vezes o det de B. E isso é igual a det de C a menos 1. Lembra que eu falei para vocês? Det de C a menos 1 é 1 sobre o det de C. Ó, det de A, não sei qual é. Det de B, não sei qual é. Det de C eu sei que é 32, então deu 1 sobre 32. Só que agora, como ele quer o det A, eu vou precisar de achar o det B. Onde? Aqui, ó. A matriz B é igual a 2 vezes a matriz A. Então o det de B é igual a det de 2A. Aí, pessoal, det B é igual a... Pega o 2 que está aqui multiplicando a matriz toda, vai para fora. E ele não vai para fora só para fora, ele vai para fora elevado à ordem ao cubo. Vezes det A. Ou seja, det B é igual a 8 det A. Pessoal, vem aqui agora, ó. Vem aqui, ó. Onde tiver det B, troca por 8 det A. Det A. Ó, onde tem det B? 8 det A. Igual a 1 sobre 32. Ó, o 8 está multiplicando, eu vou passar ele para lá dividindo. Vai ficar 1 sobre 256. Det de A elevado ao quadrado. Se o det de A ao quadrado é 1 sobre 256, tira a raiz quadrada dos dois lados. Det A é mais ou menos 1 sobre raiz de 256, 16. Foi por isso que na questão ele pediu qual é o módulo do det de A. Porque o det de A pode ter dois valores. Ele pode ser mais 1 sobre 16 ou menos. Só que quando ele pede o módulo, não pode dar como resultado um número negativo. Ou seja, a resposta é 1 sobre 16. Tranquilo? Então, por hoje a gente para aqui. Bons estudos para vocês.